E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar a fazer as pazes com a química. Esse ano você vai aprender a química. Com quem, professor? Tô com dúvida. Comigo, com esse professor que vos fala, meu querido, o professor Pelúcio. Bom, pessoal, como você já sabe, conversei já aí no canal com vocês sobre a nossa maratona PSS UEPG, né, de Química. E você que é aluno do segundo ano, você aí que está sofrendo, né, meu querido, na metade do caminho para fechar o ensino médio, eu quero te ajudar porque essa aula é exatamente para você. Então já dou uma dica para você. Assistiu essa videoaula? Já compartilha, hein? Se você não é inscrito, aproveita já, gente. Custa nada, é só um cliquezinho ali, ó. Pega o celular e finge de nada, assim, ó. Já coloca ali um inscrito e já tá tudo sossegado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Segundo ano, PSS2. Obviamente, essa aula a gente não vai resolver exercício, não vou ensinar para você já os conteúdos, certo? Nós vamos conversar. Ah, professor, eu já queria fazer exercícios, eu já queria fazer um monte de coisa, anotações. Você vai fazer anotações, mas não dos conteúdos em si ainda. Nós vamos conversar, gente. Não dá para fazer uma prova, não dá para começar a estudar para uma prova sem antes saber. Isso ajuda você muito. O que cai nessa prova? O que eu tenho que estudar? O que mais cai? O que eu preciso focalizar mais para o meu estudo? O que eu preciso aprender mais? Que exercícios na reta final vou precisar fazer com mais intensidade, com mais frequência, aprimorar? Essa aula vai servir para isso. Você precisa entender o que mais cai nessa prova. E visando isso, eu peguei as provas de 2014 até 2019 do PSS2, segundo ano, e construí esse gráfico. E nesse gráfico eu coloquei exatamente os principais conteúdos e suas porcentagens, né? Como eles têm caído em cada uma dessas provas. E pessoal, uma coisa específica para os alunos do segundo ano. Vocês precisam arregaçar as suas manguinhas e começar a estudar se você realmente quiser tirar uma nota boa na parte de química, certo? Se você quiser realmente acertar número bom de questões. Já complica um pouquinho a situação, porque são apenas 5 questões, certo? Ainda mais de questão de somatória, se errar uma, acabou, né, aquela questão. Por que o professor está falando isso? Para amedrontar a gente? Não. Porque eu considero do PSS1, PSS2, PSS3, essa prova do segundo ano, o PSS2, não é moleza. Não é moleza. Os assuntos de físico-química são muito chatos, gente. São muito chatos de trabalhar para os alunos responderem as questões. Leva muito tempo, tem muito cálculo. Então, a primeira dica, se você não gosta de cálculo, meu querido, vai lá, começa a praticar, pegue boas questões, resolva lá bastante questões que envolva números decimais, pegue o jeito com isso, porque você vai precisar, beleza? Professor, então vamos lá a esses assuntos. Galera, um comentário inicial sobre essa prova. A prova do segundo ano, além de ser uma prova muito densa de conteúdo, é chatinho os conteúdos dela, ainda vou dizer algo para você. Os assuntos são muito bem distribuídos. Sério, professor, aqui a gente encontra um pouquinho de problema na prova do segundo ano. Porque os assuntos são muito bem distribuídos mesmo. Um ano aparecem, no outro ano eles não aparecem e dão lugar ao outro. A gente vai analisar daqui a pouquinho isso. Por exemplo, professor, quais são esses assuntos principais? Vamos conversar sobre eles. Bom, primeiro assunto. Deixa eu só pegar aqui uma corzinha diferente. Uma corzinha beautiful, né, professor? Isso, uma corzinha bem beautiful. Primeiro assunto. Com 16%, 16,2%, o assunto é equilíbrio químico e iônico, certo? Coloquei só equilíbrio, mas aqui dentro tá equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Ai, professor, qual que é a diferença? Equilíbrio químico, gente, é quando você entra no assunto das reações reversíveis, você entende o que é uma reação reversível, chegar numa situação de equilíbrio.
Quando ela chega nessa situação de equilíbrio, você pode calcular, né, achar ali o grau de equilíbrio dela, o quanto ela caminhou até chegar nesse equilíbrio, e você pode calcular ali uma constante, que é o Kc, certo? É uma constante que ela pega a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ela nos dá uma ideia de rendimento, certo? Para onde que essa reação ela tende, certo? Se ela está mais para os produtos, se ela está mais para os reagentes, o famoso Kc, né? Esse assunto, gente, olha, é um assunto queridinho na parte de equilíbrio. Esse assunto aqui, ó, Kc, dentro de equilíbrio químico, ele é um assunto que cai demais nessa prova. Se você não gosta desse assunto, não gosta de fazer Kc, não gosta desse negócio, te digo, vai ter que começar a gostar, porque eles cobram, beleza? Principalmente a questão da formatação, como que é o Kc, a expressão do Kc para determinado equilíbrio, a equação, tal. Outra coisa que eles amam de paixão, deslocamento de equilíbrio. Os fatores que deslocam o equilíbrio de uma reação, concentração, temperatura, pressão, aqueles clássicos. Nós vamos conversar sobre cada um deles, né? O famoso princípio de Léon Chatelier. Oh, que francês esse professor Pelúcio. Mas cai muito esse assunto, beleza? Equilíbrio iônico, gente. Equilíbrio iônico, um assunto assim que mora no coração deles quando cai, é pH e pOH, certo? Saber se um sistema é ácido, básico, neutro, de acordo com o valor do pH, e também achar as concentrações de H+, e de OH- no sistema, de acordo com o pH. Às vezes também tem a incidência de cair com o Ka, certo? A constante de ionização de ácidos, a força de um ácido, é o que está presente dentro desse assunto. Então, nesses 16,2%, espere, gente. Esperem um assunto de equilíbrio nessa prova. Beleza? Professor, fale mais um assunto, porque eu estou querendo saber, professor. Aqui, meus queridos, cinética, também com 16,2%. Gente, cinética é um assunto que particularmente eu gosto demais. Não tem como esconder. Eu amo química do segundo ano. Amo físico-química demais. Poxa vida, hein, professor? O assunto que você não tem mais dificuldade, que você mais ama. Exatamente, é o que eu mais adoro. Mas olha só, gente, cinética, né? A velocidade das reações, o estudo da velocidade. Assunto que eles amam, gente. Sempre quando cai essa questão. Fatores, né, que alteram a velocidade. Temperatura, pressão, superfície de contato, os catalisadores, né, aqueles gráficos de energia, de energia de ativação, certo? Aquelas montanhazinhas, né, clássicas de cinética. Outro assunto que eles gostam demais, ordem de reação. Ordem de reação, se é de primeira ordem, se é de ordem zero, se é de segunda ordem, certo? Amam cobrar a lei de formação, a lei cinética de formação das reações, ok? Isso tudo mais nós vamos falar quando chegar na parte de cinética, tá bom? Professor, então aí ó, já foi 16% de equilíbrio, outros 16% de cinética. Outro assunto que cai mais aí, professor, é eletroquímica. Gente, eu gosto desse assunto. Eu vou falar de todos porque eu amo fisicoquímica, eu amo demais. Eletroquímica, então, é um dos assuntos preferidos meus dentro de fisicoquímica, certo? Bom, quando eu falo eletroquímica, também está dentro aqui um pouquinho de redox, certo? Processo de oxidação e redução. Às vezes cai dentro de algumas alternativas para você saber se o sistema oxidou, se teve redução, se teve qual átomo, né? Qual espécie química sofreu oxidação, redução. Né? Lembrando que oxidação e redução são processos simultâneos, né? Acontecem ao mesmo tempo. Não tem como acontecer só oxidação e redução. Os dois acontecem ao mesmo tempo. E um assunto clássico envolvendo realmente eletroquímica, o assunto pilha, gente. Pilhas, né, células galvânicas, né, as pilhas, amam de paixão, principalmente a montagem da pilha de Daniel, beleza? Aquela dos dois tubos, ponte salina, eles amam. Cálculo de DDP, certo? Diferença de potencial de uma pilha, né? A força eletromotriz, o potencial, né? Ele elétrico, tal. Tudo aquele assunto. Saber também, né? Aonde que é cátodo, ânodo. Extremamente cai isso daí. Então, quando cai a eletroquímica, sempre é uma questãozinha de pilha, beleza? 13%.
3%. Eletroquímica é um daqueles assuntos, gente. É um daqueles assuntos. Tem ano que aparece, tem ano que desaparece, certo? Então tem que ficar ligado, tem que estar bem afiado aí na sua parte, né, de estudar, porque é um assunto assim, às vezes aparece, às vezes não aparece. Teve ano que não apareceu eletroquímica, certo? Mas teve ano que caiu duas vezes, né? Duas vezes não na mesma prova, né? Eu digo assim, mas caiu no ano e caiu no outro também, certo? Então toma cuidado com esses assuntos que às vezes cai, às vezes não cai. Você precisa dominar eles também. Bom, outro assunto muito importante para nós aqui é o assunto de termoquímica. 16%. Então você percebe, né? Equilíbrio cinético e termoquímica são assuntos que têm a mesma porcentagem. Então são assuntos perigosos, gente. São assuntos perigosíssimos. Porque eles têm o mesmo percentual. Eles têm o mesmo valor, né, percentual de abrangência. Eles sempre estão caindo na mesma quantidade, no mesmo valor. Ok? Termoquímica, professor, o que eles gostam? Olha, gente, a termoquímica é bem sossegado, sabe? Não acho muito difícil, não. Só uma questãozinha lá que vai pegar um pouquinho de estequiometria, mas é bem sossegado se você dominar. Termoquímica, pelo incrível que pareça, eles gostam muitas vezes de cobrar a questão do sinal. Eles dão lá uma reação, dá lá o ΔH dela, se é negativo, positivo, e às vezes perguntam, tal reação é endotérmica, tal reação é exotérmica. Eles afirmam essas coisas, pelo sinal você já consegue identificar. Outra coisa que eles gostam de paixão, sempre, 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 um tipo de entalpia específica seria a combustão, certo? Eles sempre colocam questões de combustão. Aí pergunta, toda combustão é exotérmica? Vocês vão ver quando a gente for resolver as provas que algumas questões perguntam isso. Toda reação de combustão é exotérmica. A reação em cima é uma reação de combustão. Então eles sempre estão perguntando a combustão. Eles amam de paixão isso também. Outro formato que eles gostam de cobrar é um pouquinho de estequiometria com a termoquímica, ok? Então eles gostam bastante de cobrar esse assunto junto com estequiometria, beleza? Por exemplo, se utilizar quantas gramas esse composto vai liberar quanto de energia, por exemplo, beleza? Bom, professor, já falamos de 4 eixos. Agora vamos para os preferidos, certo? Para os preferidos, só que não é muito assim preferido, tá, gente? Pode perceber que o gráfico ele ficou bem dividido aí, bem distribuído. Esse assunto, gente, estequiometria. Uma coisa interessante é que normalmente quando a gente aprende estequiometria, é sempre no primeiro ano, certo? Dependendo do material que você estude aí em escola particular, né, do material que você utilize, normalmente é visto no primeiro ano. Com as minhas turmas, nas escolas particulares que eu trabalho, eu sempre trabalho estequiometria no primeiro ano. Mas algumas outros materiais podem trazer estequiometria no segundo. Então tem que tomar cuidado um pouco aí também. Às vezes você esse ano aí do segundo ano, você viu estequiometria ano passado, mas cai esse ano. E é um dos assuntos mais especiais. Então, nós vamos discutir com muita calma estequiometria, porque é um vilão. Se tem uma coisa que a aluno considera como vilão, é a tal da estequiometria. Tipo assim, o nome já assusta, né? Cálculo estequiométrico. Oh, meu Deus do céu, que difícil. Mas, porém, todavia, entretanto, quando você pega a manha, gente, vai bonita estequiometria, beleza? 19% da prova, ok? E outro assunto muito importante para nós também é o assunto de soluções. Esse assunto aqui, gente, é muito interessante. Eles gostam de cobrar na questão das soluções, é bem amplo, viu? Soluções, eles destrincham o assunto de soluções. Eles já cobraram a parte introdutória, sabe aquela parte que começa com coeficiente de solubilidade, né? Para você saber os principais tipos de soluções: saturada, insaturada, supersaturada, saturada com corpo de fundo, né, com precipitação, de acordo com o coeficiente de solubilidade. Eles amam esse contexto. As concentrações, concentração comum, né, grama por litro, mol por litro, eles amam também. Diluições, eles gostam demais de cobrar também esse assunto. Eles também gostam demais de titulação. Pelo incrível que pareça, eles amam titulação ácido-base, beleza? Que envolve também um pouquinho ali de estequiometria que a gente precisa utilizar, não tem como,
beleza? Então esses são os assuntos principais dentro de soluções, beleza? Bom, pessoal, esses são os assuntos que mais caíram dentro desses 6 anos de 2014 até 2019. Então eu digo para você, cuidado, aluno do segundo ano. A prova é difícil e ainda tem mais um problema. Os assuntos são muito bem distribuídos dentro da prova e de ano após ano. Então, todos que eu tô falando aqui, alguém pode ficar de fora esse ano? Vai ficar de fora, porque quando ela aborda bem distribuído assim, alguém fica de fora, certo? Então tome cuidado, esses são os principais assuntos que devem ser estudados e nós vamos ver aqui na nossa maratona PSS do segundo ano, beleza? Bom, pessoal, é isso então por essa videoaula. Na próxima, nós vamos começar de fato com a nossa maratona PSS UEPG. Novamente eu peço para você, se você não é inscrito, gente, por favor, se inscreva aí. Vai, ó, escreve aí, ó, bonitinho, é só um dedo. Vai cair teu dedo, meu querido. Não vai cair teu dedo se você se inscrever. E também, tipo assim, né, se você quiser compartilhar, assim, também ninguém vai reclamar aqui também no canal, né? Compartilha lá com seu amigo do segundo ano. Ele também vai ter problema. Ah, professor, mas ele é meu concorrente? Ah, não sei. Vai que, né, ele não vai ser o seu concorrente, não tem esse problema não, fica de boa, fica sossegado. Ele quer fazer outro curso, quer fazer outro, então não é teu concorrente não, beleza? Mas compartilha, manda esse vídeo lá pra galera do seu grupo e vem aqui pra gente na maratona com o professor Pelúcio. Aguardo você até o início da nossa maratona.